Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Emanuela, tudo ótimo, tudo bem com vocês todos? Dona Iara, Dona Raíssa, Senhor João, Senhor Vitor, Senhor Gabriel, Senhor Vinícius, todos muito bem, todos felizes, contentes e, quiçá, saltitantes, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o que será abordado de novo na lista 9, aqui na atividade 9 de Língua Portuguesa 2, segundo ano do ensino médio. Para começar, nós temos conteúdo novo, the new conteúdo, o new conteúdo. Um new conteúdo na parte da literatura é o realismo literário. Nós vimos o romantismo, pós-romantismo, inicia-se o realismo. Realismo inicia com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1880, obra de Machado de Assis. E o realismo, apesar de haver algumas controvérsias, ele vai durar ali até o início do segundo decênio, né? A segunda década de 1900. Vai começar ali, vai perdurar até 1921, porque 22 é o modernismo. No entanto, ele esfria antes. E essa esfriada nós vamos ver mais adiante. Então, o que nos importa é o começo. O começo nós vamos voltar um pouco. Lembram da escola de Recife? Terceira geração do romantismo literário, nós temos a escola de Recife, terceira geração, a fase condoreira, poesia social. Lembram disso? Cruz e Souza não, Castro Alves, desculpa, Cruz e Souza, a gente vai estudar ainda simbolismo. Castro Alves, lembram disso? Tá, lembraram? Não estou mentindo não, né? Então, já começa o que é uma poesia, uma visão, juntamente com a escola de Recife, que vem ali com o pensamento da filosofia positivista e do liberalismo, vem o pensamento sobre a abolição da escravidão, tá? Então nós temos esse pensamento sobre a abolição da escravidão, ali em Recife, que começa a fermentar ali com Tobias Barreto, principalmente, Nabucco. Isso tudo começa a influenciar um pouco o país, tá? Então nós temos o caminho para a abolição da escravidão de modo real, né? Nós estamos em 1880, né? 88, abolição. Nós temos esse Brasil República também, então tem o pró-república e o pró-monarquia. Esse pensamento vai habitar o nosso realismo literário, tá? Por que realismo literário? É bom dizer, né, antes de começar tudo. Realismo porque é uma decoreba que colocaram, realismo porque trata da realidade. Na verdade é realismo porque ele trata um pouco menos da fantasia. Toda a literatura ela parte da realidade, tá? Mas o realismo ele tem menos fantasia. Então, quando tiver a relação homem-mulher, não haverá mais aquela fantasia da mulher idealizada, do homem que é um príncipe, um homem perfeito, cheio de valores. Não, são todos corruptíveis, tá? Então são todas pessoas que elas têm valores morais que podem ser... Que loucura! Nós temos valores morais que podem oscilar dependendo da situação, tá? Então nós temos essa linha realista, porque ela vai deixar a fantasia um pouco de lado para analisar nossa sociedade. Questões que vão cair muito na nossa sociedade em análise. A questão de valores sociais, então a relação homem-mulher, ela deixa de ser essa questão
idílica, né, poética, para se tornar algo mais carnal, mais próximo do desejo. Então vai ter muita traição, tá? E não é aquela traição bonitinha do romantismo, que é por amor, é aquela questão que o amigo trai o cara com a esposa e dá conselhos sobre traição, umas coisas meio loucas assim. Temos Dom Casmurro, né, que é aquele homem doente pensando que captou o traíra ou não o traíra, tá? Então essa questão social, os valores, né, a moralidade vai ser muito debatida, sem fantasia. Nós temos uma questão de humor muito forte na literatura, né? O xiste, a ironia, porque há o sarcasmo à nossa sociedade por parte dos escritores, principalmente por parte do Machado de Assis, tá? Nós vamos ter questões sexuais sendo debatidas, como no romance O Mulato também, Aloysio Azevedo, que já é da linha naturalista, que a gente vai ver um pouco mais, que está ligado à linha evolucionista. Então, o homem é fruto do seu meio, o que vai cair em O Cortiço, por exemplo, né? O homem é fruto do seu meio social. Então, o que eu dizia antes dessa viagem toda? O realismo ele vai debater, então, essas questões acerca de pró-república, se isso é bom, se isso não é bom. Vai falar sobre o serviço público, a corrupção do serviço público, o funcionário público que não trabalha, vai estar aos montes, o homem tolo também, o homem que não enxerga a verdade ao seu redor. Nós vamos ter o pró-monarquia, essa questão monarquia versus república vai estar muito forte. Deixa eu dar uma pausa aqui, tirar esse negócio fazendo barulho aqui. Voltei. Então nós vamos ter essa questão pró-monarquia, pró-república, que eu ia falando, né, em Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Nós vamos ter a questão da formação de valores, a crítica, a questão de repressão em O Ateneu, por exemplo, de Raul Pompeia, que debate certos valores, certas questões de opressão, que é uma alegoria ao que o país passa. Então tudo isso no nosso realismo literário. Como que nós vamos estudar isso? Através de romances, tá? Através de contos, de trechos. É a melhor maneira, tá? Então eu vou deixar de fazer aquela aula longa falando sobre as minúcias, sobre o pingo no i, tá? E a gente vai fazer isso com textos, por meio da atividade e correção. Então, faz feedback, entendendo? Beleza? Então, nessa primeira atividade, nós temos um conto do Machado de Assis, tá? E fora trechinho de Arthur Azevedo, e é isso. Beleza? Então, a partir de agora, as correções serão via Meet, para vocês tirarem suas dúvidas de maneira mais efetiva. Beleza? E o segundo ponto novo nessa lista é a parte da transitoriedade verbal, né? A questão do objeto direto, objeto indireto. Então, nós vamos ver essa parte dos objetos. Beleza? Nós vamos ver o adjunto adverbial também. Vocês já assistiram isso na aulinha que eu pedi. Assistiram, né? Ali na aulinha do Noeslen. Ele é muito bom. O professor Noeslen é legal, tá? Uma figura muito boa. Um professor muito bom. Boas sacadas. E o melhor de tudo, ele faz uma síntese, tá? Nossa, eu fiquei vesgo. Ele faz uma... É que eu segui meu dedo. Ele faz uma síntese muito boa sobre o assunto. E agora, sobre isso, eu vou colocar um trechinho aqui para a gente analisar por que é importante saber objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, tanto na leitura quanto na escrita, tá? Para escrever bem, é bom ter uma noção sobre isso. Lembra que o
professor Wesley fala na videoaula que não podemos ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos na mesma oração. Essa visão ajuda muito a interpretar texto, tá? Quando a gente está meio, nossa, o que está dizendo nessa frase? Você começa a quebrar por pedaços, tá? Fora isso, tem os conteúdos antigos na lista. Tipologia textual, por exemplo, beleza? Então vamos à análise do trechinho para ficar tudo mais claro. Dúvidas vocês vão me perguntando depois aí. Aqui estamos, meus bonitinhos, com o textinho do Leandro Carnal, tá? Então a gente vai ver aqui o objeto direto e o objeto indireto, que são os termos integrantes da oração, e o adjunto adverbial, que é o termo acessório da oração. Nós não vamos ver sobre complemento nominal, nem adjunto adnominal ainda, tá? Na verdade, vocês já viram isso, né? Adjunto verbal, adjunto adnominal e complemento nominal. Como vocês também já viram objeto, como vocês já viram também adjunto adverbial. Um textinho, Conhecereis a Verdade, publicado no estado de São Paulo, 9/9. No caminho para casa, ajoelhou-se novamente e pediu para não ser mais livre. Então vamos analisar aqui o texto. Primeira partezinha aqui é essa aqui. Então, Henri saiu do culto em silêncio. Nós temos aqui o Henri saiu do culto. Nós temos o verbinho saiu, sujeito Henri. Henri saiu do culto. Lembrem lá da aula do Wesley. Saiu é um verbo intransitivo, tá? Ele não pede complemento. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui, eu consigo tirar isso aqui, beleza? Beleza, então? Porque aqui, ó, saiu do culto em silêncio. Deu uma travada aqui, agora me perdi. Saiu do culto em silêncio. Do culto é um adjunto adverbial. Aqui. Adjunto adverbial. Indicando o quê? Lugar. Então, lugar. Do culto é lugar. Então, Henri saiu, verbo intransitivo. Então, nós temos aqui... não escreve. Não escreve porque eu coloquei errado aqui. Verbo intransitivo. Por que intransitivo? Porque ele não pede complemento. Ele não precisa de... Gente, eu instalei esse negócio novo. Ele é muito bom quando você consegue usar. Ele não precisa de complemento. Então, Henri saiu do culto e em silêncio são adjuntos adverbiais. Do culto é um adjunto adverbial de lugar, espaço. Em silêncio é o modo como ele saiu. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de lugar e um adjunto adverbial de modo como ele saiu. Ok? Então, essa é a primeira oração. Quem está lendo, que consegue depois um texto mais complexo, não no caso desse, tá? Uma análise que pergunta ali nas questões sobre lugar, espaço, como se passa a narrativa, como que é o modo da personagem. Nós sabemos que a personagem inicia-se saindo de um culto, o modo taciturno, em silêncio. Já ouvira a passagem do 8º capítulo do Evangelho de São João. Muitas vezes. Já ouvira. Quem já ouvira? Henri. Henri já ouvira. O já, o adjunto adverbial aqui, né, indicando que é o tempo, né? O tempo, ele já ouvira em algum espaço-tempo.
ele já ouvira o nosso verbo. Então vamos destacar aqui. Ouvira o nosso verbo. Ouvira o quê? Ele poderia ter ouvido o canto dos pássaros, por exemplo, mas ele ouviu o quê? Ele ouviu a passagem do 8º capítulo do Evangelho de João, tá? Como eu falei, a gente não vai ver nem complemento nominal, nem adjunto adnominal, para não virar confusão mental aqui. Então já ouvira. O que ele ouviu? A passagem do Evangelho de São João. Isso aqui é o nosso o quê? O nosso objeto direto. Por que objeto direto? Porque não tem preposição. Por exemplo, eu consigo trocar por uma palavra masculina aqui, ó, esse objeto. Já ouvira o canto dos pássaros. Já ouvira o canto dos pássaros. Se no lugar desse a eu consigo colocar um o, lógico que trocando a palavra para uma palavra, um substantivo de gênero masculino, então esse a não é preposição, tá? E sim um artigo. No caso, aí um adjunto adnominal, né? Já ouvira o quê? Quem ouve, ouve algo. Ouviu o quê? A passagem do 8º capítulo do Evangelho de São João. Com qual intensidade? Com muita intensidade. Ele ouviu bastante, ele ouviu muitas vezes. Então, muitas vezes aqui é o nosso adjunto adverbial, indicando a intensidade, quantas vezes Henri ouvira aquela passagem. Ele ouvira muitas vezes. Com o tom solene da Bíblia, ele repetia. Por que tem essa vírgula aqui? Aqui, ó, amarelo. Essa vírgula aqui, por quê? O adjunto adverbial, quando ele inicia uma oração, notem que nós temos um ponto aqui. O adjunto adverbial, quando ele inicia uma oração e ele é composto de mais de 3 palavras, obrigatoriamente ele tem vírgula após ele. Se tivesse só uma palavra, não é obrigatório, mas é recomendável que se ponha vírgula. Hoje estou cansado. Eu posso escrever hoje estou cansado, adjunto adverbial de tempo hoje, sem vírgula. Eu posso colocar hoje estou cansado, mas por bons modos, tipo, eu posso comer de boné, mas a educação me pede que tire. Por bons modos, eu posso escrever sem vírgula, mas eles pedem que haja. Então, hoje, vírgula, tá? Com o tom solene da Bíblia. Ele repetia com o tom solene da Bíblia, o modo como ele repetia. Olha que loucura. Toda essa passagem aqui, ela funciona como um adjunto adverbial. De modo, é o modo como ele repetia. Ele repetia com o tom solene da Bíblia. Oração invertida, ordem indireta. Ele repetia o quê? Então, aqui nós temos um segmento que vocês estudaram faz muito tempo e vocês vão estudar novamente comigo, ó, presunção. Vocês vão estudar novamente no 3º ano, não sei com quem. Aqui, ó, ele repetia o quê? Que o conhecimento da verdade poderia libertar. Aqui é um objeto direto também, só que como tem verbo, poderia libertar, né, numa locução verbal, essa locuçãozinha verbal aqui, então isso indica que não é apenas um objeto direto, mas sim uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Nossa, professor, que merda isso, hein? 10 minutos, não entendi nada ainda. É difícil? É difícil? Tá? Então, eu vou agora, a partir de então, parar de falar coisas que eu não deveria. Que vocês
não vão ver agora ou verão comigo mais para frente, tá? Mas só para dizer que esse trecho ele funciona como um objeto direto, só que ele tem verbo no meio. Para vocês saberem quando aparecer. E aqui nós temos uma parte explicando. Poderia ser verdade. I guess shall know the truth, and the truth shall make you free. You free. Conheceis a verdade, e a verdade o libertará. Libertará você, tá? Então nós temos essa parte da igreja que ele ouvia com tom solene da igreja. Eram 3 núcleos na frase. Oração sem sujeito, ó, começando com o verbo. Eram 3 núcleos na frase. Esse eram, na verdade, está entrando no local do verbo haver, né? Haviam 3 núcleos na frase. Oração iniciada com o verbo haver é uma oração sem sujeito, tá? Há verdades que ninguém conhece, oração sem sujeito. Conhecimento, verdade, libertação. E aqui novamente, a primavera reverberava naquele sábado em Massachusetts. Nessa oração aqui, a primavera reverberava. Gente, quem está gostando desse leitor de PDF que você pode marcar, fazer um monte de coisa, ó, que você pode fazer, você pode puxar seta, fazer um balãozinho aqui, se quiser, de nota, tá? Você pode fazer um monte de coisa, escrever solto, colocar imagem. Então, se eu quiser colocar uma foto minha aqui, eu consigo, uma foto sobre isso, ou recortar uma imagem, colocar aqui sobre resumo. Esse aplicativo é o PDF Reader by Shodo, tá? É esse nome aqui, PDF Reader by Shodo, sei lá, o único problema é que ele é todo em inglês, mas dá para entender facilmente, é bem básico, tá? Então quem gostou, faça o download aí, tá? Ele é livre, não é pirataria. Então a primavera reverberava naquele sábado. Nós temos um sujeito aqui, o sujeito é a primavera. A primavera, ela está fazendo uma ação. Então nós temos aqui, ó, predicado verbal. Predicado verbal, por quê? Indica uma ação. Primavera reverberava, não é o predicado nominal, que indica uma qualidade. Primavera reverberava, ela brilhava. Reverberava, aqui está sendo utilizado como um verbo intransitivo, sem complemento. Por quê? O trechinho aqui, e dá para mudar as cores, tá? Dessas linhas, do amarelo, né? Eu estou vendendo o aplicativo. A primavera reverberava naquele sábado. Naquele sábado está indicando o quê? Adjunto adverbial de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. E Massachusetts, adjunto adverbial de lugar, ok? Por isso que nós temos aqui, então, uma oração sem um verbo intransitivo, tá? Porque ele não precisa de complemento. Diferente do verbo comer. Eu comi. Aí você vai falar, mas você comeu o quê? Eu comi uva. Eu comi uma maçã. Tá? Verbo transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. A cidade de Holborn estava repleta de flores. E o caminho para as terras de Henry parecia uma sinfonia de plantas e pássaros. Vou tirar isso aqui porque está me atrapalhando aqui. A cidade estava repleta de flores. Aqui, ó, aí nós temos uma conjunção, tá?
faltando uma vírgula aqui, tá? Aqui deveria ter uma vírgula, por isso que tá estranho. A cidade de Auburn estava repleta de flores. Até aqui, então, nós temos uma parte. Aqui uma linha. Então, aqui nós temos esse pedaço. A cidade de Auburn é o nosso sujeito. Estava repleta de flores. Estava é um verbo que vai... É um verbo de... Estava é um verbo de ligação. Lembram? Verbo de ligação, estava, vai indicar um predicado nominal. Por que um predicado nominal? Porque temos uma característica aqui. Ok? A característica da cidade é ser florida. Ela estava florida, completamente florida. Então aqui nós já não temos aquela questão de objeto direto e objeto indireto, porque objeto direto e objeto indireto vai aparecer com verbo de ação, tá? Verbo significativo, e não verbo de ligação, versus verbo copulativo. É complicado, né? E aqui nós temos outra oração. E o caminho para as terras de Henri. Tudo isso é um sujeito, tá? Aqui é o complemento nominal, né? O caminho para as terras de Henri parecia uma sinfonia de plantas e pássaros. Parecia também não é um verbo de ação, é um verbo de ligação, verbo vida louca. Verbo vida louca. Se é um verbo de ligação, eu não tenho objeto, mas sim uma qualidade do caminho. O caminho, qual é a qualidade dele? Ser parecido com uma sinfonia de plantas e pássaros. Tá? Nossa, professor, punk isso. Vocês fazem isso sem saber, vocês falam sem saber, escrevem sem saber. Sabendo, farão melhor. Conseguirão interpretar melhor se vocês souberem perguntar ao texto, né? Aquele o que, para quem. Então, saber o que o verbo quer dizer, tá? Eu vou parar por aqui porque se torna redundante até o final. Tá? Então, saber entender. Porque aqui se você pegar, ó, eles, aqui nós temos a qualidade, né? Então, não está completando o sentido do verbo, só indicando que o predicativo do sujeito, tá? Que é o que? A qualidade do caminho. Ele seguia cabisbaixo. Ele seguia como? O modo como ele seguia. Então, nós temos um verbo aqui. Eu acho que eu nem vou seguir porque isso aqui vai complicar um pouquinho, tá? Ele seguia flutuando, né? Mas só para vocês entenderem. Ele seguia. É um verbo até aqui, ó, até a vírgula. Nós vamos pensar esse pedaço. Ele seguia, verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Ele seguia. Vamos ver aqui, eu não quero complicar a vida de vocês. Como que eu vou explicar isso para ficar mais fácil? Ele seguia, ele permanecia, né? Ele seguia cabisbaixo. Então, nós temos esse verbo funcionando como ligação, tá? Até essa parte, tá? Então, ele seguia, verbo de ligação, cabisbaixo. Ele estava cabisbaixo. Não triste, explicando esse modo, que como ele está, né? Cabisbaixo. Não triste. De fato, aí vem esse termo explicando. E aqui vem a questão. Nós temos o porém, tá? O porémzinho aqui. Esse porém vai iniciar outra oração. Ele seguia, e agora a gente vai esquecer esse pedaço. Gramática é gostoso, mas para entender tem que ter um raciocínio aqui. Ele seguia,
Vamos riscar isso aqui também, porque a gente está começando uma outra oração. Ele seguia, que é o nosso jeito, ele seguia flutuando, ele flutuava entre a voz de Jesus e a realidade do povoado. Aqui dá um adjunto adverbial de lugar, apesar de ser um lugar metafórico, tá? E eu vou realmente parar por aqui, senão vai começar a complicar mais, tá? O que eu queria que vocês entendessem aqui, a questão, a diferença. Para que serve o objeto direto? Então, o objeto direto ele vai completar o sentido de um verbo. Completar o sentido de um verbo de ação. O objeto indireto é a mesma coisa. Ele vai completar o sentido de um verbo de ação. Só que ele precisa da preposição, ligando ele com o verbo. Então, ele tem o auxílio da preposição, como o professor Noslin colocou. Por exemplo, aqui, eu comprei uma flor. Eu comprei uma flor. Tá. Agora eu comprei uma flor aqui. O uma vai ser o que aqui para mim? O uma flor. Comprei uma flor. Uma flor é o meu objeto direto. Quem compra, compra algo. Comprei o quê? Uma flor. Agora eu comprei uma flor para cada aluna. Para cada aluna. Por exemplo, comprei uma flor para a minha esposa. Comprei uma flor para as... Nossa, comprei uma, né? Uma para cada... Uma flor para cada professora. Para cada professora também está completando o sentido do verbo. Eu comprei para cada professora uma flor, tá? Então, para cada professora é meu objeto indireto, porque completa o sentido do verbo também, só que com auxílio da preposição. O que ocorre na escrita? Na ordem direta, na perfeição da oração, o objeto direto sempre vem antes do objeto indireto. Eu posso colocar invertido, mas por boas maneiras, por bons modos, nós mantemos o quê? Eles nessa sequência: verbo, objeto direto, objeto indireto e no final o adjunto adverbial, tá? Essa é a ordem direta. Quando eu coloco o adjunto adverbial pós-posto ao verbo, tá? Se esse adjunto está relacionado com uma parte do predicado que é o objeto e não o verbo em si, logo após, eu já estou invertendo. Eu posso criar questões que vão gerar conflito sobre o entendimento do texto. Posso gerar ambiguidade. E isso vai ser papo para a próxima aula. Por enquanto, a gente só vai iniciar objeto direto, objeto indireto. Assistam a aula do Noslin, pois quem não assistiu a aula dele não entendeu nada do que eu falei aqui, tá? E às vezes até quem assistiu pode não ter entendido também. Aí vocês me perguntem, por favor, seus bonitinhos. Deixa eu me colocar aqui. Ok? Tirar isso daqui do meu nariz. Espero que vocês vão bem na lição, tá? E vamos marcar um horário para as correções. Beleza? Bonitinhos. Tudo em cima com vocês. Estejam bem, pois estão aqui. Fiquem muito bem. Beijo. Abraço a todos. Até boa lista 9.